Olá, minha gente, tudo bem? Hoje, 7 de abril de 2021, comemoramos duas datas muito importantes, o Dia Mundial da Saúde e também o Dia do Jornalista. Nós aproveitamos a oportunidade para parabenizar esses profissionais que, em tempos de pandemia, com todas as dificuldades enfrentadas, se dedicam a levar à população o melhor de suas profissões. Vamos aos destaques desta edição? Deputados debatem consequências da emenda constitucional que congela salários de servidores públicos. Frente Parlamentar do Setor Produtivo e Abrazel realizam manifestação em defesa da sobrevivência de bares e restaurantes. As mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que começam a valer este mês. No Dia Mundial da Saúde, especialista fala sobre um problema que atinge mais da metade da população brasileira, a hipertensão. Os deputados da Assembleia Legislativa da Bahia se reuniram na manhã desta quarta-feira para debater as alterações da emenda constitucional que congela o salário dos servidores públicos e a PEC que modifica a organização da administração pública direta e indireta. A audiência foi promovida pelo deputado Hilton Coelho e contou com participação de centrais sindicais e de profissionais da educação aqui no estado. A audiência pública realizada pela Comissão de Educação da ALBA foi dividida em 2 painéis. Dando início às apresentações, a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Fatorelli, trouxe como tema principal as consequências que serão impostas à sociedade caso a PEC da nova administração pública seja aprovada. Ainda segundo Fatorelli, as modificações devem promover uma ampla reforma administrativa com efeitos futuros. Ela acarretará congelamento de carreiras, reajuste de servidores, estarão todos prejudicados, concursos também, salário mínimo, benefício previdenciário, tudo congelado, tá? Para atingir a meta. Já o segundo painel foi comandado pelo professor de Economia, Plínio Arruda, que trouxe os impactos causados pela crise do capitalismo sobre a sociedade brasileira na região Nordeste, em particular na Bahia. Essa é a dimensão do problema que a gente tem pela frente. E nós vamos viver isto aqui da periferia do capitalismo. E qual é a forma da barbárie na periferia do capitalismo? É a reversão neocolonial. É o aborto do processo de formação da nação. E é isso que nós estamos, que está no pano de fundo do que a gente está discutindo. E é este capitalismo que nós estamos vivendo no momento de uma crise econômica aguda, provocada pela pandemia de coronavírus. O proponente da audiência pública, deputado estadual Hilton Coelho, enfatizou que, entre tantos impactos dentro das 3 esferas de governo, a que mais preocupa as autoridades no país é em relação aos servidores públicos, principalmente aqui no estado. É a defesa do próprio direito, dos direitos básicos da população. Tem um componente, um dos tantos componentes macabros dessa reforma, é que ela simplesmente acaba com o servidor de carreira, a servidora de carreira. Essa é a realidade. Cria 5 vínculos diferentes, né? Um vínculo por experiência. Então, o grosso daquelas pessoas que vão participar, fazem concurso público, são inicialmente aprovados, né? Apenas 1/5 dessas pessoas, de fato, vai ingressar como servidor no serviço público. O grosso dos servidores que passarem a ser servidores públicos serão servidores por tempo indeterminado, portanto, não terão estabilidade. E a PEC já está na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara Federal e aguarda agora o parecer do relator, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. A Frente Parlamentar em Defesa do Setor Produtivo e a Abrazel realizaram uma carreata hoje pela manhã para defender a sobrevivência de bares e restaurantes aqui no estado. A repórter Ila Saveira acompanhou. Confira. Há 45 anos, Sérgio Bezerra administra o bar que chegou a dar nome a uma banda muito conhecida na capital. Com as restrições, ele e vários empresários têm amargado doses sérias de prejuízos.
De acordo com representantes do setor, a proibição da venda de bebidas alcoólicas tem comprometido 75% do faturamento dos estabelecimentos. Por 30% de faturamento, ninguém consegue manter nenhum estabelecimento aberto. É muito simples, gente. E vender bebida alcoólica dentro dos protocolos que nós estamos, com distanciamento de mesa, todos enquadrados dentro dos protocolos, não existe razão da proibição da venda dessa bebida. Para manifestar a insatisfação do setor, funcionários e donos de bares e restaurantes participaram de uma carreata no CAB na manhã desta quarta-feira. As principais reivindicações deles são a liberação de bebidas alcoólicas e a extensão no horário do toque de recolher para as 22 horas. O presidente nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes afirma que na Bahia, de 15 a 20 mil estabelecimentos decretaram falência. Infelizmente, nós somos cerca de 57 mil CNPJs no estado da Bahia. Em Salvador, na ordem de 17 mil. E empregamos cerca de 280 mil pessoas diretamente nesse quadro. As pesquisas apontam porque baixar uma empresa na junta comercial demora muito, então esse dado oficialmente demora a ser apontado. Mas as nossas pesquisas já apontam que cerca de 30% desse segmento já fechou. Então nós estamos falando em torno de 15 a 20 mil empresas já com as portas fechadas, o que é um quadro extremamente difícil. E quando você fala de 280 mil, você está falando aí em torno de 70 a 80 mil pessoas já também demitidas. Após a carreata, o presidente da Frente Parlamentar do Setor Produtivo, deputado Eduardo Salles, e o vice-presidente da Frente, Tiago Correia, entregaram uma carta ao governador, ao prefeito da capital baiana e à União de Prefeitos, sinalizando pontos importantes para a sobrevivência do setor aqui no estado. Um dos setores mais atingidos, do conhecimento de todos, são os bares e restaurantes, como também hotéis, assim, esses estabelecimentos que dependem da movimentação das pessoas, da frequência das pessoas, para que eles possam realmente funcionar, fazer as suas vendas, realizar as suas vendas. O objetivo no dia de hoje é uma manifestação pacífica de donos de bares e restaurantes que vem à Governadoria do Estado da Bahia entregar um documento, à União dos Prefeitos da Bahia e depois à Prefeitura de Salvador, no qual eles colocam dois tipos de pleitos. Os pleitos econômicos, que são para salvar os milhares de empregos, e especificamente no dia de hoje, dois pedidos fundamentais: a questão da abertura dos bares e restaurantes até as 22 horas, ao invés das 20 horas, e ao mesmo tempo a permissão de venda de bebida alcoólica aos finais de semana. A seguir, direto da redação, você confere as informações sobre o retorno das atividades da Secretaria da Fazenda de Salvador. A gente volta já. A Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador retomou os serviços ao público e, para evitar aglomeração, os atendimentos vão ser feitos com uma quantidade limitada de pessoas e com uso de senha. Direto da redação, as informações com Patrícia Oliveira. Pois é, boas notícias. A Secretaria Municipal da Fazenda vai retomar o atendimento presencial nesta quarta-feira, cumprindo todas as medidas de segurança em relação ao coronavírus. O atendimento acontece na sede da Cefaz, que fica aqui no centro da cidade de Salvador, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. E lembre-se, o atendimento só vai ocorrer com todos os protocolos de prevenção e proteção contra a Covid-19. O uso da máscara é imprescindível para ter acesso às dependências. E se você não tiver necessidades especiais ou não for uma pessoa idosa, não leve acompanhantes com você. Mas mesmo com a volta do atendimento presencial, o órgão ressalta que, para evitar aglomeração, é importante que os serviços online continuem sendo priorizados. Os sites são cefaz.salvador.ba.gov.br ou através do e-mail atendeemergencial@cefaz.salvador.ba.gov.br. Voltamos ao estúdio.
E no Dia Mundial da Saúde, nós convidamos um especialista para falar sobre hipertensão arterial. A doença, além de ser a principal causa de morte no mundo e aqui no Brasil, também é o fator de risco para agravamento da Covid-19. E hoje vamos abordar um tema que é sobre a hipertensão arterial. A hipertensão arterial faz parte das doenças crônicas não transmissíveis e é uma das doenças com maior índice de mortalidade no Brasil e no mundo. Então, ela requer bastante atenção. Mas o que viria a ser a famosa pressão alta? Nada mais é do que uma pressão exercida sobre os vasos sanguíneos. Essa pressão elevada pode causar alguns sintomas, mas geralmente ela é assintomática. O paciente ele vem descobrir quando já busca uma unidade de saúde para outro problema e por acaso aferiu a pressão e descobriu que estava alta. Mas quando ocorrem sintomas, geralmente o paciente tem dor de cabeça, náuseas, uma dor que geralmente é na região da nuca e ele pode sentir também às vezes formigamento. Mas não existe uma relação precisa desses sintomas com a hipertensão arterial, visto que qualquer paciente, mesmo que não tenha essa pressão elevada, pode vir a sentir esses mesmos sintomas. Cerca de 17 milhões de brasileiros sofrem com esse problema. Veja que é um índice bastante elevado e, se não cuidado, pode ocasionar algumas complicações. Uma das principais é o famoso derrame, que é o acidente vascular encefálico. Cerca de 85% dos pacientes que têm derrame apresentam hipertensão arterial. E também, por que não falar do infarto agudo do miocárdio, que também apresenta cerca de 40% tem hipertensão arterial. Então vejam que existem muitas complicações que implicam nessa doença que, se não tratada corretamente, pode levar à morte. E qual a associação dela com o novo coronavírus? A hipertensão arterial, ela causa enrijecimento dos vasos sanguíneos e com isso diminui o fluxo pulmonar e também a passagem de anticorpos, a circulação de anticorpos pelo corpo. Isso pode agravar a pessoa que está com o vírus. Então, o que orientamos aos pacientes? Que façam as medidas de prevenção, medidas essas que são realizadas por qualquer pessoa, não necessariamente do grupo de risco. Então, as medidas de isolamento social, quando preciso, para sair de casa, usar a máscara, utilizar álcool em gel. E aos pacientes desse grupo em específico, evitar o uso de cigarro, evitar o uso de álcool. O sedentarismo também prejudica a doença. Fazer atividade física, uma boa alimentação, tudo isso vai impactar positivamente para que você não tenha complicações com o novo coronavírus, nem tampouco com a hipertensão arterial. No próximo bloco, confira as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro que passam a valer a partir da próxima semana. Estamos de volta. Olha, a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro entra em vigor a partir do dia 12 de abril e você confere agora as principais alterações na reportagem que Ila Saveira fez. Uma das principais novidades do Código de Trânsito Brasileiro é o aumento no prazo de validade das habilitações. Os documentos emitidos a partir de agora terão prazo de 10 anos para os motoristas que tenham até 50 anos de idade. Já os condutores com idade entre 50 e 70 anos devem renovar o documento a cada 5 anos. E os condutores com mais de 70 anos de idade precisam renovar a cada 3 anos. E nada de papel. A possibilidade de portar a CNH apenas no meio digital foi a opção que fez o recém-habilitado Paulo.
com foto, números do registro geral, cadastro de pessoa física e QR Code, o documento eletrônico pode ser utilizado como identidade em todo o território nacional. Eu recentemente precisei comprar uma passagem, fui na rodoviária, nem precisei apresentar minha identidade, simplesmente peguei meu celular e apresentei o celular e a mulher constatou que eu vejo muitos benefícios com essa CNH no celular. O que muda também é a obrigatoriedade no uso do farol baixo durante a luz do dia. Os motoristas que, por exemplo, passavam por esse trecho da BR para entrar na Luiz Eduardo, precisavam acionar o item. Isso não é mais necessário. Agora, o uso só é obrigatório em rodovias de pistas simples e fora do perímetro urbano. Mas ele continua sendo usado em condições de neblina, chuva ou cerração em qualquer tráfego. Outra alteração é a quantidade de pontos acumulados que suspende a CNH. Sem cometer infração gravíssima durante um ano, o motorista fica proibido de dirigir ao atingir 40 pontos. O impedimento acontece também caso o condutor tenha cometido uma infração gravíssima e atingido 30 pontos. O limite é de 20 pontos para aqueles que cometeram 2 ou mais infrações gravíssimas. Por enquanto, é um achismo meu, mas acredito que não era o momento para fazer isso, porque o trânsito no Brasil é muito violento. Lembrando que os 12 meses não correspondem a um exercício, e sim ao cometimento da infração. Se eu cometer uma infração no mês de agosto, então no mês de agosto de 2022, na mesma data, é que eu completo um ano. Aí é que eu tenho que ver a contagem desse limite de pontos. Existem novas regras para o transporte de criança em veículos. Crianças com até 10 anos de idade ou com altura limite de 1,45 m devem ser conduzidas no banco de trás do veículo. Se essa criança tem 1 ano de idade, o equipamento a ser utilizado deverá ser o bebê conforto. Se a criança tem entre 1 ano e 7 anos e meio, o equipamento a ser utilizado é a cadeirinha. E se essa criança tem de 7 anos e meio até 10 anos de idade, o equipamento a ser utilizado será o assento de elevação. Com relação a motocicletas, o código também prevê alterações. A primeira delas é a obrigação de acender os faróis da moto quando estiver circulando em qualquer via. Isso é infração de natureza média, circular com o farol apagado. Uma outra novidade é crianças que só podem ser transportadas em motocicletas, conduzidas em motocicletas, se elas tiverem a idade mínima de 10 anos. E uma outra novidade com relação à motocicleta é justamente a questão da viseira do capacete. A viseira deve ser abaixada a todo momento, só permitindo que ela seja levantada quando o veículo estiver imobilizado. Se flagrado dirigindo embriagado, o motorista pode pegar até 8 anos de reclusão. Já os motoristas de condução exemplar, que não cometerem infração de trânsito no período de 1 ano, podem receber benefícios fiscais ou tributários se fizerem o cadastro no Registro Nacional Positivo de Condutores. O bom condutor, lógico que tem que ter benefícios. E esses benefícios vão ser dados pela União, pelos estados, ou pelo Distrito Federal ou pelo município. E olha, uma última notícia, a lei que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada foi aprovada há pouco menos de um mês, mas com a proposta aprovada nesta terça-feira pelos deputados federais, acaba aí com a obrigatoriedade de que as doses sejam doadas integralmente para o SUS. Em vez disso, as empresas poderão utilizar essas vacinas em seus funcionários, colaboradores e terão que doar a mesma quantidade ao Sistema Único de Saúde. Mas há algumas regras, viu? As empresas devem seguir os mesmos critérios adotados pelo Programa Nacional de Imunização. Os laboratórios que hoje têm contratos com o governo só poderão vender para iniciativa privada depois de entregar todas as doses ao Sistema Único de Saúde. Uma outra mudança importante também é que as empresas vão poder importar as vacinas que ainda não tenham sido autorizadas pela Anvisa, viu? Desde que elas tenham aval de agências internacionais de saúde reconhecidas pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. O texto segue agora para votação no Senado Federal. A gente fica por aqui, viu, minha gente? Estas foram as notícias do Legislativo Baiano e você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e também no site al.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique ligado na reprise do Alba Notícias, sempre às 7 horas da manhã.
Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.